Sejam bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Hoje continuaremos de onde paramos no último programa, não é? É isso aí. Falaremos de A Verdade Nos Libertará, parte 2. E como já dissemos nos episódios anteriores, a verdade é tudo. Precisamos saber o que é a verdade. Ontem à noite, eu li em Mensagens Escolhidas que sem a verdade a santificação é impossível. Com certeza, isso mostra o quão importante é a verdade. Vamos orar antes de começarmos. Querido Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de termos esses programas. Pedimos a sua bênção e que nos ilumine com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Algumas pessoas pensam que o nosso único objetivo é sermos do contra. Essa questão das traduções bíblicas acabou se tornando bastante emocional. Mas, sabe, é um assunto extremamente importante. Pois, quando avaliamos o que Deus disse, que o homem não viveria apenas de pão, mas de toda palavra que procede de sua boca, não torna-se, então, extremamente importante que realmente tenhamos as palavras do Senhor? Como vimos no último programa, centenas de palavras e trechos inteiros simplesmente foram removidos. Isso foi feito sob o pretexto de desinchar as Escrituras. Acontece que foram essas as Escrituras utilizadas nos primeiros séculos. E, aliás, que continuaram a ser utilizadas até 1844. Se considerarmos o movimento protestante, desde o tempo em que Lutero e Tyndale traduziram as Escrituras para o alemão e o inglês, e depois para todas as demais línguas que as Escrituras foram disponibilizadas, será que realmente acreditamos que eles tiveram a versão errada das Escrituras por centenas de anos, até que finalmente a Igreja Católica descobriu a versão correta bem no auge da Reforma Protestante? Logo, um manuscrito encontrado na Biblioteca do Vaticano, cheio de trechos ausentes, rasuras e correções? Será que também acreditamos que o manuscrito sinaítico encontrado em 1844 numa lata de lixo cheio de rasuras e correções, realmente seja a versão correta? Realmente acreditamos que a Bíblia não era confiável por todos esses séculos até recentemente? Eu não consigo entender como os cristãos possam pensar isso. Eu concordo. Tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia deixa claro que Deus resguardaria e protegeria sua palavra. E agora, como você disse, há pessoas dizendo que não, me desculpe, a Bíblia esteve errada até recentemente. Pois é, e aí você tem as Bíblias latinas, obviamente, da Igreja Católica. Temos a Vulgata de Jerônimo, que foi baseada nos manuscritos de Eusébio, e nada mais. Ele era um grande fã de Eusébio. O Espírito de Profecia nos diz claramente que a situação era outra. Ela diz que os valdenses tinham as Escrituras corretas. Se voltarmos à história, Martin, até Antioquia, a Igreja Bizantina, foi naquela época que os cristãos foram chamados assim pela primeira vez. Era lá que Paulo atuava, foi lá que os manuscritos surgiram. Por que iríamos nós ignorar os manuscritos bizantinos e trocá-los pelos alexandrinos? Que, aliás, era onde o gnosticismo predominava. Pois é, não faz o menor sentido. Mas o que parece é que o mundo acadêmico engoliu essa linha de pensamento. Ela não larga mais dela. E outra questão é que as escrituras originais foram escritas em grego. Eu me refiro ao Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. Foi escrito em grego koiné. E os acadêmicos da escola alexandrina eram do grego clássico, que tinha um grego muito mais elevado. Um outro grego era como... A língua do povão. uma língua simples.
Qualquer pessoa é capaz de entender o que estava sendo dito. Fica claro que é Deus querendo atingir a todos, ao povo inteiro, e não apenas a um grupo de elite. E as primeiras traduções encontradas são, na verdade, armênias, e são baseadas nos textos receptos. Toda a igreja bizantina, como a igreja grego-ortodoxa, até recentemente utilizava apenas os textos receptos, pois somente nas últimas décadas que essa mudança foi efetuada. Sendo assim, a maioria acredita que Deus cometeu um erro. Segundo elas, Deus teria permitido que a maior porção da história ficasse com a versão errada das Escrituras. Mas hoje, felizmente, temos as Escrituras da Igreja Católica para nos corrigir. Olha, me desculpe, para mim isso não faz o menor sentido. Bom, hoje falaremos de como essa questão afeta as doutrinas. E veja, não é um ataque a ninguém. O que vamos fazer hoje é apenas uma comparação. Sim. As pessoas irão decidir. Pois é, e decidir com a lógica. Exato. Bom, mais uma vez vamos começar com João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a coisa mais importante que existe. No programa anterior falamos a respeito de Jesus ser a verdade. Mostramos também que a palavra é a verdade. E finalmente vimos que a lei de Deus é a verdade. Então vamos avançar. O foco do assunto de hoje é a doutrina adventista em relação às traduções modernas. Vamos fazer algumas comparações. Daniel, capítulo 9, verso 25 a 26. Esta é a versão King James. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Essa profecia é uma profecia extremamente importante. É a profecia das profecias. Ela nos diz o tempo exato em que o príncipe, o Messias, viria. Ela nos revela o que aconteceria com ele. Ela nos dá uma referência, que é a profecia das 70 semanas. Isso é incrível, porque, conforme mencionamos no episódio anterior, os judeus não estavam estudando a verdade presente. Não. E é por isso que essa profecia lhes passou batido? Exato, a profecia passou batido. Até hoje, eles não consideram essa profecia. Na verdade, eles a distorcem. Mas essa declaração de que o Messias seria cortado, mas não para si mesmo, é uma declaração profética muito profunda. O texto faz o contraste entre 2 príncipes. Um é o príncipe de Roma, que viria para destruir a cidade. Ele foi um príncipe literal, mas serve como um antítipo do anticristo, que também é de origem romana. Temos então esta comparação entre os 2 príncipes. O príncipe da aliança e este outro príncipe. Agora vejamos essa mesma profecia na New International Version. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que venha o ungido, o líder, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será cortado e não terá nada. As pessoas do líder que virá destruirão as cidades e o lugar santo. O fim virá como a inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Ao considerarmos a versão jesuíta do Anticristo,
E como eles lidam com a questão do anticristo nas profecias, vemos que eles introduziram tanto o preterismo quanto o futurismo. E ao tomarem a profecia deste jeito aí, eles têm condições de introduzirem ideias dispensacionalistas. Esta versão fala do ungido. E sim, o Messias é ungido. Sim, isso está correto. Porém, o termo ungido era aplicado a qualquer governante. Até mesmo o sacerdote era um ungido. Portanto, é uma definição muito vaga. Por outro lado, a King James apresenta um contexto bem específico. Vamos explorar isso um pouco mais. Quando Jesus disse que o tempo havia se cumprido em Marcos 1,15, ele se referia a esta profecia. Pois isso aconteceu em 27 depois de Cristo. É por isso que essa profecia é tão importante. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, correto? Muito bem, a plenitude dos tempos, mas que tempo? Quando Jesus saiu das águas, ele diz, o tempo está cumprido. Que tempo foi cumprido? Ora, foi o tempo profético de Daniel. Portanto, quando foi que Deus enviou o seu Filho? Bem, alguns dizem que a partir do seu nascimento, mas quando foi que Jesus começou o seu ministério? No seu batismo. Começou a partir do seu batismo? Foi ali que Jesus disse que o tempo estava cumprido. Era o ano 27 depois de Cristo, que era o ano indicado pela profecia. Foi o ano que a profecia se cumpriu. Exato. Também foi quando a guerra entre Cristo e Satanás atingiu o seu clímax nas tentações do deserto, onde Adão falhou, o primeiro Adão, o segundo Adão redimiu a falha. Foi no deserto que Jesus venceu Satanás. Na cruz, Jesus pagou o preço pelo pecado. O salário do pecado é a morte. E, como representante da raça humana, ele tomou sobre si mesmo a penalidade. Ele já havia obtido a vitória ali no deserto? Isso mesmo. Muito bem. O termo ungido poderia se referir a qualquer rei ou sacerdote, mas a frase o Messias foi cortado, mas não para si mesmo, não deixa margem alguma para dúvida. E o que significa que o ungido não teria nada? É o que as traduções modernas dizem. Bem, é isso mesmo, quer dizer nada. Jesus, porém, conquistou tudo. Foi quando ele foi cortado por nossas transgressões que ele deu o seu maior grito de vitória. Ele recuperou aquilo que havia sido usurpado por Satanás e reinará por toda a eternidade como o Rei dos Reis. O inimigo foi derrotado e a vitória eterna alcançada. Seria então algo irrelevante que as traduções modernas digam que o Messias nada teria? Claro que não é relevante, nossa salvação depende disso. Portanto, em minha opinião, essa tradução é uma verdadeira afronta a Deus. Muitas delas traduzem assim. E o que dizer do ministério de Cristo no santuário? Hebreus 9, verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, tendo obtido ele a redenção eterna para nós. Essa é a King James. Agora vamos à nova King James, que, aliás, difere do Textus Receptus por pelo menos 1.200 lugares. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. A nova versão internacional diz exatamente a mesma coisa. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Por um acaso a palavra de Deus é como um restaurante em que você entra e escolhe o que quiser do cardápio? Claro que não. Especialmente uma doutrina importante assim. Esta é uma das doutrinas fundamentais que separa os adventistas do sétimo dia das demais religiões. Enquanto a King James traduz como lugar santo, a nova King James traduz como lugar santíssimo, e a nova versão internacional faz a mesma coisa. Bem, isso gera um impasse.
Temos que escolher. Jesus foi ao lugar santo ou ao lugar santíssimo? Bem, a Bíblia deixa claro que ele não entrou com o sangue de bodes e novilhos, mas com o seu próprio sangue. Quando foi que este sangue tornou-se disponível? Após ter vivido aqui na Terra. Depois da cruz, então. Sim. Considerando que o santuário terreno era um tipo do santuário celestial e que nenhum ministério poderia ocorrer no santuário, seja no lugar santo como no Santíssimo, sem o sangue, e se Jesus não entrou lá com o sangue de bodes e novilhos, mas com o seu próprio sangue, então em qual parte deveria começar o ministério de Jesus? No lugar santo? É uma conclusão lógica. Do contrário, toda a tipologia do Antigo Testamento é invalidada. Exato, e assim você destruiria mais uma vez a profecia. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, pois, nesse caso, o que ele fez ao entrar no lugar santíssimo em 1844 não faria sentido? Neste caso, também não haveria conclusão da profecia de Daniel, mas não é tudo. Outra coisa é interessante, é que no original grego do livro de Hebreus, há uma grande diferença entre Hagion e Hagiá Hagion. O termo Hagiá Hagion é utilizado para o lugar santíssimo, mas se no original só está Hagion, por que traduzir como santíssimo? Hagion significa simplesmente santuário, porém o santuário era dividido em diferentes partes. Então a tradução da versão King James é a única versão que faz sentido teológico e tipológico. Isso é muito, muito importante. Pois se alterarmos esse único aspecto, nós destruímos 1844. Destruímos o juízo investigativo e também nos permite distorcermos as outras profecias, lá no livro de Daniel. Em relação ao se o julgamento foi feito a favor dos santos ou se o julgamento foi dado aos santos. Há uma diferença enorme, com grande intervalo de tempo entre esses dois eventos. Portanto, essa única mudança gera uma enorme confusão em outras doutrinas. Essa mudança simplesmente destrói o Adventismo. É verdade. Uma vez que torna 1844 obsoleto. Para aqueles que se perguntam de onde tiramos esse negócio de 1844, bem, é da profecia de Daniel das 70 semanas, da qual acabamos de ler na introdução. Vimos a parte messiânica. Sim, dentro dos 2.300 anos. Sim, mas a purificação do santuário, o dia da expiação antitípico, também está inserido naquela profecia, pois a obra do Messias não foi terminada ali na cruz. Nela, ele obteve a vitória, mas ainda haveria gerações futuras que precisariam de um advogado, de um mediador. E essa mediação aconteceu no lugar santo, então finalmente transferida ao lugar santíssimo ao final da profecia do 2.300 dias. Se pegarmos este detalhe e simplesmente o jogarmos pela janela, cada doutrina evangélica manipulada pelos jesuítas tornam-se facilmente aplicáveis. Com eles, você pode escolher a doutrina que quiser, mas não na verdade. Na tradução da King James, isso está definido. Não se pode ficar escolhendo. Portanto, vamos deixar isso bem claro. O Textus Receptus, uma vez que se passa a utilizá-lo, e eu me refiro a qualquer tradução baseada nele, irá naturalmente seguir este princípio que eu apresentei aqui. Sim, mas no caso das traduções antigas, baseadas no Textus Receptus. Este é um assunto muito importante. As traduções modernas simplesmente destroem essa doutrina. E o que dizer do sábado e da lei de Deus? Este também é um assunto muito importante. É uma questão de salvação? Bem, essa questão da lei, teria a lei sido abolida? Não, porque Jesus disse, nenhum tio da lei seria retirado. Nada seria removido antes que ele viesse. Muito bem. Então, a lei permanece. Jesus não disse que aqueles que o amam guardam seus mandamentos? Não está lá em João que aquele que diz que o ama, mas que não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele? Sim. Então, essas são questões muito importantes. A lei é imutável.
E será que isso significa que a penalidade da lei, a penalidade pela sua transgressão também seja imutável? Com certeza. Muito bem. Então, a justiça de Deus exige exatamente aquela penalidade. A justiça pela transgressão da lei é a pena de morte. E a justa lei de Deus é imutável. Nenhuma vírgula ou tio dela será jamais removido, correto? A lei permanece. O que quer dizer que a justiça deve ser feita? É um dilema. Pois se Deus simplesmente perdoar o pecador, não há justiça nisso. As duas coisas são mutuamente excludentes. Se você perdoa o culpado e deixa ele ir, então não é justiça. Não é difícil de entender. Digamos, por exemplo, que alguém assassine a sua amada filha, por exemplo. E essa pessoa é presa e vai a julgamento. Antigamente, a penalidade para isso era a morte. Essa era a penalidade para esse crime. Se o assassino disser, desculpa aí, gente, me arrependi, e o juiz o perdoa e deixa ele ir, como se sentirão os pais da criança assassinada? Injustiçados? Injustiçados. A justiça exige a pena de morte, e é por isso que Deus tomou para si mesmo essa penalidade. Ele cumpriu essa pena em sua própria carne. Mas para que isso acontecesse, ele deveria aceitar, tornar-se um ser humano. Isso é espetacular, Martin. Sabe, dizer que a lei de Deus já não vale mais é um tapa na cara de Deus. Porque ele precisou morrer para provar isso. A morte de Cristo lá na cruz é a maior garantia de todas que a lei permanece. Por outro lado, o mundo evangélico diz que a morte na cruz é a prova de que a lei não vale mais, de que a lei divina foi abolida. Eles confundem as duas coisas. Ele diz que Deus é amor, então ele perdoa. Mas o amor dele exigiu que ele morresse por você, justamente para mostrar que a lei, que ele não abre a mão de sua própria lei. Ele disse, veja, meu amor por você é tão grande que eu mesmo cumpri a pena da minha lei. Ou seja, a justiça e a misericórdia beijaram-se ali na cruz. Vejamos agora Êxodo 20, versos 8 a 11. É referente à lei e ao sábado. Lá na King James, lemos assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, tua serva, animal, nem teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Agora vamos à New International Version. Lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado dedicado ao Senhor. Este é um grande problema, Martin. Afinal, é o sábado ou um sábado? Se for um sábado, pode ser qualquer um deles. Dedicado ao Senhor teu Deus, nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos ou filhas, servos, servas, animais, estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Apenas por mudar este pequenino artigo definido, cria-se um grande problema teológico. Afinal, é o sábado ou um sábado? Toda esta sessão é a respeito do sábado do Senhor. Agora, se for um sábado, de quem seria ele? Muito bem, outra pergunta.
Se esta for uma lei de Deus definitiva, então apenas a versão da King James é válida, pois este mandamento aqui embaixo é indefinido. Sim, pois poderia ser qualquer dia. Muito bem. Então, imagine que seu cônjuge diga, olha, eu chego na quarta-feira às 10, ok? Mas aí você diz, tudo bem, ela vai chegar em qualquer dia da semana. Eu vou pegá-la no aeroporto na terça-feira. Isso não funciona. Não é? Você vai estar encrencado. Muito bem. Então, há diferenças importantes aqui. Apesar de ser pequena. Mas é muito importante. O sétimo dia é o sábado do Senhor seu Deus, e não um sábado. Nunca nas Escrituras o sábado do sétimo dia é mencionado como um sábado. A ausência de um artigo definido no hebraico não dá a ninguém o direito de substituir o por um. A New International Version repete essa distorção em Deuteronômio 5,14. Em Gênesis 2, 1 a 3, Deus enfatiza 3 vezes de que se trata de o sábado. Não há registro dele descansar em nenhum outro dia. Então, simplesmente não é bíblico. Qual deles seria o correto? A King James, com certeza. A outra deve estar errado. Sim. Mas, Martin, os teólogos eruditos dizem que você não possui conhecimento crítico. E, como tal, você não pode opinar sobre esses assuntos. Bem, se fosse assim, ninguém teria o direito de usar língua alguma, pois, neste caso, somente eles seriam capazes de definir qual palavreado seria correto. Ainda que o contrário seja dito, porque ainda é aceitável. Não faz sentido. Não faz sentido. Para eles, você tem que ter conhecimento da alta crítica, ou mesmo um teólogo, para entender o assunto. Mas Jesus levou o assunto a todos, dizendo que deveríamos aceitá-lo como crianças. E ele enviou pescadores ao mundo para pregar o Evangelho. Isto é uma arrogância acadêmica do pior tipo. Em Atos 13:42, temos a interessante história da qual Paulo prega aos judeus. E os gentios também pediram para que lhes pregassem essas mensagens. Eles vieram no próximo sábado para ouvir a respeito disso. E saído os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Essa é a King James. Agora vamos para a Nova Versão Internacional. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Veja, há uma diferença fundamental aqui. Para começo de conversa, já eliminaram os judeus aqui. É mencionado apenas que Paulo e Barnabé estavam saindo das sinagogas e que o povo... O que pode incluir os judeus? Pode ser qualquer um, não é? A versão King James deixa bem claro que o sábado é o dia no qual os judeus adoravam. Eles estavam pregando no dia de sábado numa sinagoga. Mas por que as versões modernas deixam de fora essa referência dos judeus e omitem esse simples fato? Será porque a guarda do domingo não pode ser defendida aqui? A King James deixa claro que tanto os judeus como os gentios receberam a mensagem no sábado do sétimo dia. Agora, Martin, os reformadores que traduziram os manuscritos na versão King James foram muito, mas muito meticulosos. Havia uma comissão e até mesmo pessoas de fora dessa comissão que haviam aceito o textus receptus no texto recebido. Eles tinham que traduzir aquilo, e somente quando chegavam a um consenso sobre a tradução é que ela era incluída. Mas há muitos que dizem que, veja só, o rei James não prestava. Muitos dizem que ele era um maçom, e outros dizem isso e aquilo. Mas isso não importa. Afinal, não foi ele que traduziu a Bíblia? Não foi ele que traduziu. Pois é. Foi o comitê? E não houve uma oposição enorme contra aquela tradução? Por acaso, o Guy Fawkes, que era um jesuíta, e seus capangas jesuítas,
não quiseram explodir o parlamento com reis e os tradutores e todo o parlamento que estava aderindo à causa protestante? Sim. E por acaso esse conflito foi esquecido? Ele é celebrado a cada ano? Sim, mas pelas razões erradas. Todos estouram fogos de artifícios, mas não têm ideia do que aconteceu na história. E o interessante é que existe a possibilidade, e veja, estou conjecturando, tá? Mas existe a chance de que a Bíblia favorita, a Bíblia mais apreciada pelo mundo protestante, era a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra tinha anotações de rodapés muito bem elaboradas. E eram bem diretas também. Elas chamavam os bois pelos nomes. Elas eram como algumas de nossas Bíblias de estudo. Pelo menos como algumas poucas Bíblias de estudo que ainda dizem as coisas diretamente. Então, por exemplo, lá em Daniel, a respeito do chifre pequeno, algumas de nossas Bíblias de estudo irão dizer diretamente quem é o chifre pequeno. O chifre pequeno é o anticristo, o sistema papal. É o que algumas Bíblias dizem, mas algumas de nossas outras Bíblias de estudo se tornaram muito cuidadosas e retiraram estas acusações. Bem, isso é muito interessante. A questão é que a Bíblia de Genebra tinha notas de rodapés muito bem elaboradas. E no que se refere a Tessalonicenses e ao homem do pecado, todas essas referências, eles eram muito específicos. Bem, você acha que isso foi problemático? Com certeza. Muito bem. Consideremos um cenário hipotético agora. Consideremos um cenário muito ruim. Imaginemos que o rei James fizesse parte do conluio católico. Eu não estou dizendo que ele era, eu estou supondo que ele fosse. Suponha que ele fosse um agente católico escondido e que ele tivesse dado permissão aos protestantes que tinham controle do parlamento britânico, pois este foi um elemento muito interessante. Ele removeu o poder de um e o deu a todo um grupo, o parlamento. E por ter dado essa permissão, alguns dizem que ele deu essa permissão sob a condição dela não possuir notas de rodapé. Este seria um passo interessante a fim de se livrar das notas de rodapés comprometedoras da Bíblia de Genebra. É uma possibilidade. Alguns vão gritar, teoria da conspiração, mas tudo bem. Então, ainda que o rei James fosse o que dizem que ele é, um agente de Roma, ainda assim, isso não muda o fato de que os tradutores traduziram textos receptos e escreveram ali o que Deus disse. E, posteriormente, quando os rodapés foram retirados, talvez então pudessem introduzir mudanças no texto, para que assim pudessem fazer com que a sua nova teologia fosse aceita pelo mundo. E para tal, se valer como pessoas como Scott e Hort, que, em minha opinião e na opinião de muitos e muitos autores, não passavam de jesuítas. Assim como Newman e o movimento de Oxford, provavelmente também foi um deles. Muito bem. Tendo dito isso, vamos prosseguir com o que a nova versão internacional fez aqui. Eles então alteraram para Paulo e Barnabé e alteraram gentios para povo. Vejamos outra doutrina agora. O estado dos mortos. Bem, vimos que a doutrina do sábado foi diluída. Eles a tornaram tão maleável que você pode colocar qualquer compreensão ali. Não precisa ser estritamente o sétimo dia. Agora vejamos a questão do estado dos mortos. E há muitos versos que poderíamos ter colocado aqui. Vejamos somente alguns. Apesar de muitos versos poderem ser colocados aqui, citaremos apenas 2 que são terrivelmente contrários à sã doutrina nas versões modernas. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Essa foi a versão King James. Simples e clara de entender. Agora vejamos a New International Version. E se for assim mesmo, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e reservar os injustos para o dia do juízo enquanto continua a puni-los. Martin,
Este verso corrobora a doutrina de Ora, quem? Roma? Isso é uma insanidade. Sim. Portanto, dizer que a segunda tradução é inspirada assim como a King James é uma loucura total. Bem, primeiramente, a New International Version questiona a declaração anterior, começando a frase com "se for mesmo assim". Ora, Martin, quem foi que lá no passado disse "se for mesmo assim"? Satanás, quando se dirigiu a Eva. Não foi ele que questionou se Deus tinha mesmo dito aquilo? Isso é assustador para mim. E então a versão confunde tentações com provações. Vamos ler a King James novamente. Veja. Assim o Senhor sabe livrar os piedosos da tentação e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Então a versão moderna traduziu tentação por provação. Isso é loucura, porque Deus promete nos livrar das tentações. Ao mesmo tempo, Ele nos assegurou que passaríamos por provações. Mas a versão moderna diz que Deus vai nos livrar das provações. Ora, isso não é bíblico. O que prova que essa versão moderna é errada. Ela não é sequer bíblica. Além disso, o verso abre margem para leituras erradas das Escrituras, incluindo a falsa doutrina do purgatório e do inferno eterno. Pois, de acordo com ela, eles continuam a ser punidos depois do dia do juízo. Isso, portanto, é doutrina católica ou protestante? Definitivamente católica. Martinho Lutero fez a sua tradução baseando-se em qual manuscrito? O Textus Receptus. E será que Lutero, depois de todo o seu estudo, acabou concluindo que os mortos não sabem de nada e que dormem até o dia do juízo? Sim, e ele teve que mudar de ideia, pois não era nisso que ele acreditava antes. Pois é, ele era um sacerdote católico antes. Sendo assim, seria relevante adotarmos uma ou outra tradução? Claro que sim. Outra pergunta agora. Não seriam duas doutrinas diferentes? Sim, completamente. Além disso, ela também perverte a questão de se Deus permite ou não provações. São praticamente duas Bíblias diferentes. E veja só, na New International Version, você pode culpar a Deus se passar por provações. Eu poderia reclamar com Deus, pois segundo a Bíblia eu não seria provado. Ontem mesmo, alguém me ligou, muito irritado. Essa pessoa está passando por provações. E por que é que Deus permite isso? É porque a provação é uma maneira de limpar de nós a sujeira. Ele nos prometeu as provações. E quando ele sugeriu que isso seria o caso, a João e seu irmão, ele perguntou, vocês por um acaso podem beber o cálice? Claro, com certeza. Ah, vocês vão beber. E eles beberam. Então, seremos provados? Sim. Mas Deus não permitirá que sejamos tentados acima daquilo que podemos suportar. Isso é uma promessa. Vejamos Jó. Jó 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia se levantará sobre a terra. E depois que os vermes destruírem este corpo, ainda assim, em minha carne, eu hei de ver Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Ainda que os meus órgãos internos se dissolvam, ainda que minhas entranhas sejam comidas por vermes, eu ainda o verei com o meu corpo. Ou seja, ele será ressuscitado. É isso que quer dizer. No último dia, claro. Sim, no último dia. Agora vamos ler American Standard Version. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Existe diferença entre no fim e no último dia? Ah, finalmente o texto poderia ser compreendido dessa maneira. E depois que o meu corpo estiver destruído, quando eu estiver sem carne, aí verei a Deus. Ora, Martin, será que Jó viraria um Gasparzinho? É totalmente o contrário. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não um estranho. Como anseia no meu peito o coração. Essa foi a American Standard Version.
Veja como a doutrina foi destruída. Se a compararmos com a King James, ficamos com o mesmo problema aqui. Pois é. A doutrina do estado dos mortos já era. Mas alguns insistem em dizer, tá bom, mas você pode achá-lo em outros versos? Ora, por favor, isso não faz o menor sentido. Será que Deus nos deu um documento tão falho, com tantas diferenças, que podemos escolher qualquer doutrina que quisermos? Claro que não. Ao adicionar apenas uma gotinha de veneno para confundir a mente das pessoas, que aliás é o cenário de hoje, não é? Temos esse problema. Se Deus é Deus e sua palavra é imutável, então ela deve ser consistente. Essa é a beleza da palavra. Quando alguns versos são difíceis de se compreender, precisamos combiná-los a outros versos mais fáceis de se compreender. Assim saberemos o contexto. Devemos aplicar o texto difícil no contexto dos versos fáceis. Não debatemos a partir do verso difícil para a doutrina, mas do verso simples para a doutrina. E o verso difícil deve se encaixar naquilo que Deus disse claramente em outras passagens. E quanto à doutrina de puro e impuro? Vamos ver agora Marcos capítulo 7, versos 18 e 19, na King James. E ele lhes disse, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Isso porque não entra no seu coração, mas no seu ventre. E depois é lançado para fora, ficando puras todas as comidas. Lembrando que no inglês, meat, na King James, sempre se refere a comida. Veja, isso não tem nada a ver com comida pura ou impura. Isso tem a ver com corrupção espiritual. Aquilo que os seus olhos veem, os seus ouvidos escutam e que você guarda em seu coração. Então, a comida que você come, ela entra e você se livra dela depois. Você a expele. Esta é uma maneira muito simples de se dizer o que ocorre biologicamente. Agora vejamos a Nova Versão Internacional. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e depois é eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Muito bem, vamos ler este resumo que eu fiz aqui embaixo. Esta última frase é típica de uma tradução dinâmica equivalente, na qual é apresentada uma interpretação e não o sentido real do texto. O contexto desse verso não está tratando da questão de comidas puras ou impuras, mas sim do estado não regenerado do coração. Portanto, Martin, será que importa que as novas traduções tenham removido a obrigação de observarmos as leis de saúde divinas? É claro. É claro que importa. Sem nossa mensagem de saúde, o espírito de profecia torna-se dispensável. Mas não apenas isso, o Antigo Testamento também. É por isso que algumas pessoas dizem que estamos na nova aliança e jogam fora a antiga. Vejamos um detalhe simples. Era errado comer sangue no Antigo Testamento? Sim. Por acaso o Concílio de Jerusalém não declarou que era errado comer sangue no Novo Testamento? Sim. Os alemães não gostam de comer salsichas de sangue? Com certeza. E baseando-se em que parte das Escrituras eles acham aceitável comer salsicha de sangue? Eu não sei. A coisa mais comum é as pessoas pedirem o bife mal passado. Que é exatamente a mesma coisa. Isso é muito interessante, Martin. O que os tradutores da Nova Versão Internacional concluíram vai contra aquilo que Deus disse, não é? Quando Deus diz que ao lidarmos com cadáveres, precisamos lavar as mãos, será que isso também foi anulado? Ou Não. hoje é normal mexer em cadáveres e não lavar A a lei mão? continua.
Que mais? Será que hoje deixou de ser correto praticar a higiene em relação a descartar os dejetos? Não, isso é muito importante ainda hoje. Correto. Então, de qual parte da reforma da saúde eles querem se livrar? A alimentação. A alimentação. Muito bem. Jesus declarou que todos os alimentos são puros. A Bíblia diz isso em qualquer lugar? Não? Não. Então, isso é uma distorção da verdade. Eles livraram-se de uma doutrina muito importante, o que ajudou a mudar a humanidade para aquilo que ela é hoje. Hoje vivemos em um mundo cheio de doenças. Muito bem. As versões modernas também destroem a identificação do chifre pequeno de Daniel. Já falamos sobre isso. Isso acontece especialmente nas notas de rodapé dos capítulos 8 e 9 de Daniel, assim como também destroem os versos que tratam do estado físico do profeta enquanto em visão. Ao considerarmos Daniel, capítulo 7, e lermos lá no rodapé da Nova Versão Internacional, em relação a quem é o poder do chifre pequeno, ela dirá que foi Antíoco Epifânio, um rei grego. Só que isso é dar um tiro no próprio pé, pois a própria Bíblia diz que esse poder saiu da quarta besta e não da terceira, que é o Império Grego. Antíoco Epifânio foi um rei grego, portanto, isso não faz o menor sentido. Algumas Bíblias de estudo simplesmente ignoram essas notas, mas os reformadores eram muito claros em relação a quem era esse poder do chifre pequeno. Na verdade, Martinho Lutero era tão claro a respeito disso que este foi o primeiro livro que ele traduziu do Antigo Testamento. Continuando. E então todos os outros versos que tratam do estado físico do profeta enquanto em visão. A Bíblia é tão clara sobre o estado físico do profeta quando em visão, especialmente no livro de Daniel. Primeiro, o profeta perde toda a sua força. Depois, ele cai e os seus olhos permanecem abertos. Ele então é tocado e recebe forças sobrenatural. E ele então fala, mesmo sem estar respirando. Se você tentar achar isso nas novas traduções, dependendo de qual você lê, verá algo totalmente distorcido. Algumas dizem que os olhos do profeta fechavam, ou então que o profeta mal podia respirar, ou coisa do tipo. Mas todas essas profecias já eram. Assim, você não pode nem sequer determinar se alguém é um falso profeta, baseando-se na sua manifestação. Isso é muito importante quando aplicados ao espírito de profecia e Ellen White, que publicamente, diante de milhares de pessoas E médicos. ela caiu em visão várias vezes, e o estado dela em visão se enquadra exatamente no que é descrito no Testus Receptus. Mas não vamos falar sobre todos esses detalhes, do contrário, levaríamos muito tempo aqui. Mas, até este momento, será que os pilares básicos do Adventismo não foram removidos nas novas traduções? Sim, não conseguimos nos apoiar nas novas traduções. Se você quiser escrever uma lição ou um guia de estudo sobre qualquer um desses assuntos aí, e você só tiver uma tradução moderna, você vai ter que ignorar as doutrinas adventistas, pois não se pode defendê-las com essas traduções. Vamos agora aos mandamentos, porque isso se torna muito interessante. Vamos ler Salmos 119 e 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são a verdade. Esta é King James. Agora vamos para a New International Version. Ela diz assim: Tu, porém, Senhor, e todos os seus comandos são verdadeiros. Parece apenas uma pequena mudança, não é? Mas, na verdade, é uma grande mudança. Às vezes, na Bíblia, a palavra comando pode ser usada, seja lá o que eu te comandei, por exemplo. Mas outras vezes, o termo correto é mandamentos, se referindo a Êxodo e a Deuteronômio, correto? Correto? E temos que tomar cuidado com isso, pois, ao utilizarmos a palavra comandos ou ordens, nós estamos generalizando.
Nessa questão de mandamentos ou ordens, quem teria a intenção de desviar a atenção dos mandamentos de Deus? O anticristo. O anticristo. Sim. Pois o livro de Daniel diz claramente que ele mudaria os tempos e a lei, o que é uma menção aos 10 mandamentos. Roma eliminou o segundo mandamento. Ela também mudou o quarto mandamento, de forma que ele não diz mais o que dizia antes. Hoje ele se refere ao domingo, e ao invés do quarto, tornou-se o terceiro mandamento. Os outros mandamentos permanecem mais ou menos o mesmo, exceto pelo 10º, que foi dividido em 2, deixando de fora os pontos em que eles acham que você não deveria ter controle, mas somente eles. Eles, então, têm uma razão para falarem contra os mandamentos. Vamos nos certificar de que é assim mesmo? Temos aqui um artigo da revista América. Como já sabemos, esta aqui é uma revista jesuíta. É a revista deles, lá nos Estados Unidos. E o artigo diz o seguinte: Papa Francisco diz que aqueles que insistem em guardarem a verdade ao invés de pregarem o Evangelho sempre foram uma ameaça à Igreja. Como já mostramos, uma das definições de verdade é de que os mandamentos são a verdade, não é? Então, guardar a verdade é o mesmo que guardar os mandamentos. Hoje em dia, não faltam pregadores que, especialmente através dos novos meios de comunicação, eles se apresentam primariamente não para anunciar o Evangelho de Deus, que ama o homem e Jesus, crucificado e ressuscitado, mas para insistirem como verdadeiros guardadores da verdade, como eles se chamam, para mostrarem qual o melhor jeito de ser um cristão. Eles afirmam firmemente que o verdadeiro cristianismo é aqueles ao qual eles aderem, frequentemente identificados com alguma forma do passado, e que a solução às crises de hoje é voltarmos ao cristianismo deles para mantermos a fé genuína. Um dos traços desse modo de proceder é a inflexibilidade, comparadas à pregação do Evangelho que nos torna livres e felizes. Essas pessoas são rígidas, sempre é rigidez. Faça isso, faça aquilo. A inflexibilidade é típica dessa gente. Esses novos pregadores não sabem o que é humildade e nem fraternidade. É a passagem para mansidão e confiança obediente. Os novos pregadores não sabem o que é mansidão nem obediência. A quem ele se refere aqui, Martin? Ele se refere a pessoas como nós. Pessoas que falam a verdade. Ele mencionou formas cristãs do passado, o que quer dizer estudar a história e falar sobre os mandamentos. Todas essas questões. Para deixar bem claro, os jesuítas também nos dizem no jornal América que o Papa Francisco disse que o encontro com Jesus é mais importante do que todos os mandamentos. Ou seja, ele se refere aos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, que proporcionam a experiência do encontro. Ou seja, aquilo que você sente, aquilo que você encontra em sua atitude espiritualista em relação ao Evangelho, é mais importante do que os mandamentos. Exato. Aquilo que a pessoa sente que o Espírito Santo está dizendo a ela. E a sua consciência, que vale mais do que a palavra de Deus. Ele diz que, segundo o apóstolo, se você é guiado pelo Espírito, você não está mais debaixo da lei. Veja como ele distorce a Bíblia. Ao invés disso, os detratores de Paulo sustentavam que os Gálatas tinham que seguir a lei para serem salvos. Quem é que fez isso? Os detratores. Eles eram retrógrados. Estavam nostálgicos de coisas que já tinham passado, dos tempos antes de Jesus Cristo. Paulo não concordava com eles. Você vê como o Papa está misturando as leis aqui? Como muitos fazem hoje. Sim, a lei moral e a lei cerimonial. Os Gálatas eram, em sua maioria... E Gálatas é um livro difícil, pois faz referências a duas leis. Mas quando é dito que não estamos mais sobre a lei, significa que não estamos mais sobre a condenação da lei.
pois aceitamos Jesus Cristo, Ele foi punido em nosso lugar. punido em nosso lugar. E uma vez que Ele pagou o preço do nosso pecado, será que isso agora nos dá licença para pecar? Não. O fato de o preço pelo pecado ter sido pago não elimina e nem anula a lei. Exatamente. Veja que evangelho ilógico é esse que nos apresentam. Se Satanás foi expulso do céu de maneira permanente por ter transgredido a lei, de acordo com isso, se você é um transgressor, você é bem-vindo no céu. Por um acaso a Bíblia defende substituir um grupo de transgressor por outro grupo de transgressores? Não. Pois se você aceita a salvação em Cristo, isso quer dizer que os seus pecados foram perdoados. O pecado é a transgressão da lei. Depois disso, o próximo passo é ir e não pecar mais. A ideia é não transgredir mais a lei de Deus. Então, o evangelho pregado por eles é totalmente contrário ao que diz a Bíblia. E, infelizmente, não apenas a do Papa, mas uma grande parte do mundo evangélico prega esse mesmo evangelho. Então, eles eram nostálgicos dos tempos que passaram, dos tempos anteriores a Jesus Cristo. O apóstolo não concordava com isso. Esses não eram os termos com os quais ele concordou com os outros apóstolos em Jerusalém. Ele lembrou muito bem das palavras de Pedro quando disse: "Por que provam a Deus colocando um jugo sobre o pescoço dos discípulos que nem nós e nem nossos pais tiveram que suportar?" A Bíblia está falando sobre questões cerimoniais. Como a circuncisão? Circuncisão e coisas desse tipo não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Ele está distorcendo as coisas. E o artigo continua. O apóstolo explica aos Gálatas que, na verdade, a aliança e a lei não estão ligadas indissoluvelmente. Interessante. Mas não foi Jesus que disse que não veio abolir a lei? Isso quer dizer que ele não veio para dissolvê-la, mas o Papa disse que ela foi dissolvida. A aliança com Deus e a lei mosaica. O primeiro elemento sobre o qual ele se apoia é de que a aliança estabelecida por Deus com Abraão foi baseada na fé no cumprimento da promessa e não na observância da lei, que ainda nem existia. Ora, com licença. Deus disse que Abraão guardou os seus mandamentos, decretos e leis. Como é que então a lei não existia? E a Bíblia deixa bem claro, onde não há lei, não existe transgressão. Então, se Adão e Eva transgrediram, havia uma lei. Sem dúvida, é claro que existia, não tem outro jeito. A lei é imutável. Este argumento, então, não faz o menor sentido. Abraão começou a sua jornada séculos antes da lei. Ora, por que então a Bíblia diz que ele guardou a lei? Com esse raciocínio, Paulo atinge o seu primeiro objetivo. A lei não é baseada na aliança, porque ela veio depois. De novo, ele está misturando a lei cerimonial com a lei moral. Com certeza, e qualquer pessoa pode ver isso assistindo o nosso programa sobre as alianças. Exato. As alianças são parte da lei. Não se pode divorciar as duas, ela foi necessária e justa. Mas antes disso havia promessa, a aliança. Tal argumento desqualifica todos aqueles que defendem que a lei mosaica foi uma parte constitutiva da aliança. Não, a aliança veio primeiro e o chamado veio a Abraão. A Torá, a lei da verdade, não foi incluída na promessa feita a Abraão. Esta foi a afirmação mais confusa que eu já vi sair das canetas de um jesuíta. E mais uma vez, a maioria do mundo evangélico acredita exatamente nisso. Muito bem, temos aqui um artigo da National Catholic Reporter. A santidade não vem de se seguir regras rígidas, diz o Papa. A redenção é obra de Deus e não de seres humanos. Então sejam cuidadosos e não deem ouvidos a fundamentalistas que alegam que a santidade vem de seguir certas leis, disse o Papa Francisco durante sua audiência geral semanal. A crença de que a santidade vem por observar certas leis específicas nos levam à rigidez religiosa, uma rigidez que elimina a liberdade do espírito que a redenção de Cristo nos dá. Cuidado com a rigidez que eles propõem, disse ele em 1º de setembro,
aqueles reunidos no auditório Paulo VI do Vaticano. Martin, a Bíblia diz que no guardar a lei há grande recompensa. Mas este homem diz, cuidado com aqueles que guardam a lei. E as pessoas encaram como um verdadeiro fardo a guarda dos mandamentos, enquanto Jesus disse que o jugo dele é suave, e como já vimos, a verdade nos liberta. Sim, Jesus é bastante claro. Ele disse que se quebrarmos o menor desses mandamentos, seremos chamados de o menor lá no reino dos céus. E logo depois ele diz que estes não estarão no céu. O que Jesus respondeu ao jovem que perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos. Então, o que o Papa disse vai contra a Bíblia. Vamos ler o verso. Não pense que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Martin, o Papa não mudou os mandamentos? Não teria ele quebrado o menor dos mandamentos ou até mesmo os maiores? Todos eles? Todos eles. Então serão chamados menores no reino dos céus. E Jesus diz depois que eles nem estarão lá. 1 João 2,4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Isso se aplicaria ao Papa? Sim. Infelizmente, sim. Existe a possibilidade de ele se repreender, ou será que já cometeu pecado contra o Espírito Santo? Bem, isso é entre ele e Deus. Exato. Muito bem. Vamos dar uma olhada na palavra mandamentos. A palavra mandamentos aparece 168 versos na King James, dos quais 30 são encontrados no Novo Testamento. Na New International Version, a palavra mandamentos é encontrado em 20 versos, dos quais 6 estão no Novo Testamento. Então veja, de 168 ocorrências, foi reduzido a 20, e de 30 para 6. A palavra comandos ou ordens aparece 0 vezes na King James. Ela não usa essa palavra. Mas aparece 184 vezes na New International Version. Será que é apenas uma nuance? A New International Version traduz a mesma palavra do hebraico e grego, dependendo se é do Antigo ou Novo Testamento. Bem, algumas vezes ela traduz para mandamentos, mas na maior parte das vezes nós a vemos como ordens, como comandos. Por outro lado, a King James é consistente em sua tradução do hebraico e grego para mandamentos. Mas por que as traduções modernas traduzem às vezes para mandamentos e na maioria para ordens? Bem, é porque às vezes ela não tem escolha, pois a referência é direta aos 10 mandamentos, à lei. Nesse caso, ela usa mandamentos, mas isso ela só faz 6 vezes. Mas essa mesma palavra é traduzida como ordens em outros lugares. Isto é enganoso, pelo menos na minha opinião. Eles fazem isso para inculcar a ideia deles. Muito bem. Nós acabamos de ver o que o Papa disse. E o que ele disse foi para não levarmos este assunto tão seriamente. Bem, que palavra ele preferia, mandamentos ou comandos? Comando, com certeza. Você entende agora por que há Bíblias aprovadas pela Igreja Católica? Vamos a mais um verso importante no que se refere a doutrinas. Apocalipse 22, verso 14. Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas as traduções modernas, em geral, traduziram para o seguinte: felizes são os que lavam as suas roupas e assim têm direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Qual das duas versões é correta? É a dos mandamentos ou daqueles que lavam suas roupas? Precisa ser a dos mandamentos. E mesmo que quisessem colocar a palavra roupas ali,
Precisariam acrescentar as palavras no sangue do cordeiro? Muito bem, correto. Agora, vamos discutir isso um pouco mais. O argumento da Nova Versão Internacional é o de que a tradução lava suas roupas é encontrado nos Sináiticos, que, como eu repito, foi encontrado numa lata de lixo, que é o lugar onde deveria ter ficado. Também no Vaticano, que foi encontrado na Biblioteca do Vaticano, é claro, na Vulgata e em uns poucos manuscritos alexandrinos. Porém, os pais da igreja, que citavam esses versos muito antes de serem escritos nestes manuscritos, como Sináiticos, Vaticanos, etc., todos mencionavam a versão dos mandamentos. Não é interessante isso? O que inclui Tertuliano, em 299 d.C., Cipriano, 248, 258 d.C., e Tertônio, 390 d.C. O primeiro a dizer lava suas roupas foi Atanásio, bispo de Alexandria, no quarto século depois de Cristo. Então, os primeiros manuscritos não sabiam nada desse negócio de lavar suas roupas. Como é que enfiaram isso aí, Martin? E isso vem do livro The New International Version of King James Version, de George Burnside, Leaves of Autumn Books. Isso é muito importante, pois muitas pessoas já me disseram que as palavras utilizadas no original não são traduzidas como mandamentos, mas agora é uma questão de qual manuscrito grego elas estão falando. E o antigo siríaco também diz aqueles que guardam os seus mandamentos, e a versão copta diz a mesma coisa. E o Espírito de Profecia cita este verso muitas vezes, e sempre da King James. Em primeiros escritos, ela menciona quão corruptos eram os escribas que alteraram as palavras das Escrituras, e perceba quão facilmente esse verso é alterado. Essas aqui são as duas frases originais. A primeira é aquele que guarda os seus mandamentos, e a segunda, aquele que lava suas roupas. Agora, veja como elas são semelhantes. A primeira diz, oi poiontes desatolás autou. Se essa pronúncia é correta ou não, pouco importa. Veja apenas a semelhança na tela. E na segunda frase tem uma pequena mudança. Oi plunontes tas estolas auton. Essa frase é aqueles que lavam suas roupas. Agora vamos a essa citação em primeiros escritos. Jesus abre as portas da cidade dourada e nos deixa entrar. Aqui nós somos bem-vindos, pois guardamos os mandamentos de Deus, e assim temos direito à árvore da vida. Ela claramente cita a primeira frase. Agora, Martin, essa palavra aqui, estola. Você se interessou por essa palavra, não foi? Eles adoram incorporá-la nas novas traduções. Sim, na nova tradução direta 2020 em africâns, eles sequer mudaram a palavra. Eles deixaram assim? Eles deixaram a palavra estolas. Uhum. Mas, como podemos ver, no Textus Receptus não tem essa palavra. É entolás e não estolas. O que é uma estola, Martin? É uma vestimenta sacerdotal real. Aham. E quem usa essa veste? Os sacerdotes e reis. Então somente eles vão para o céu? Bem, se você considerar essa tradução, mas não faz sentido, já que é dito que bem-aventurados aqueles que lavam suas estolas e esses terão acesso a... Então só os sacerdotes vão para o céu, o resto não. É assim que funciona? Martin, isso é muito ridículo. O Textus Receptus é claríssimo a respeito disso. E a tradução King James também é claríssima sobre isso. Bem, se estivermos em harmonia com a Bíblia e o Espírito de Profecia, em harmonia com os manuscritos que vieram da região bizantina, em harmonia com os pais da igreja primitiva que citaram aquele verso daquele jeito, então por que o mundo insiste tanto em mudar esse verso? Porque o mundo não quer guardar os mandamentos. Exato. E outra coisa, se você ler todo o capítulo, no contexto faz todo sentido colocar os mandamentos. E se você ler o verso 15,
É dito que quem fica fora da cidade foram aqueles que praticaram isso, isso e aquilo. Ou seja, exatamente o contrário dos mandamentos. Quem fica de fora é que faz o contrário aos mandamentos. É algo muito simples. É uma questão de contrastes. Estes são os que foram salvos e estes são os que não foram salvos. É muito simples. A tradução deles não faz o menor sentido. É como você disse, se pelo menos tivessem dito, lavam suas roupas no sangue do cordeiro, mas não, como vimos, o original grego deles não diz isso. E ao colocarmos isso em contexto, vimos que isso foi feito de propósito, pois como vimos, esse manuscrito saiu daquela cesta de lixo. Então, se fosse traduzido pelo Testus Receptus, não existiria essa confusão. A possibilidade de Tischendorf ser um agente de Roma, já que ele visitava Roma constantemente e dedicava os seus manuscritos ao Papa, bem, isso nos diz alguma coisa, não? Essa gente envolvida nesse tipo de falcatrua estavam com certeza ao lado do inimigo. E, Martin, as pessoas também dizem, sabe, tanto faz para mim. Eu nem consigo ler a versão King James, por exemplo. E veja, vamos deixar bem claro mais uma vez, em nenhum momento nós dissemos aqui que só apoiamos a Bíblia King James. O que apoiamos é o Testus Receptus. E para aqueles que querem dizer que, tudo bem, a Bíblia King James é a mais confiável no inglês. Você mencionou a Bíblia de Geneva também, mas se a King James já é difícil de ler, imagina a de Geneva. Pois é. Mas a questão é que todas as Bíblias de outras línguas, traduzidas a partir do Testus Receptus, são válidas. Não dá para dizer, só serve essa Bíblia. Sim, é como eu disse. Quando a King James foi lançada, havia muita relutância em se começar a utilizá-la, pois as pessoas se apegavam à Bíblia de Geneva. Mas é claro, o inglês difícil dela tornou-se um problema. Mas a dificuldade que supostamente está lá desaparece uma vez que se passa a compreender certas regras. Do porquê essa Bíblia em inglês utiliza thee, your, thine, etc. Nós já falamos sobre isso no episódio anterior, não vamos falar de novo. Mas talvez eu poderia apenas citar mais uma vez que, para alguém que talvez não tenha estudado essas coisas como eu, já há um bom tempo, o espírito de profecia é uma ajuda fantástica que Deus nos deu. Estude junto. Agora, uma vez que se passa a estudar a King James, e passa-se a compreender o paralelismo, e passa-se a compreender o nominativo, o acusativo, por que ela usa thee, thine, o livro começa a desabrochar. E a língua torna-se tão poética e, por alguma razão inexplicável, os tradutores dessa Bíblia não apenas foram bem-sucedidos em traduzir aquilo que Deus disse de fato, mas também, de alguma maneira, conseguiram colocar a poesia, o que é um feito fantástico, considerando que é uma tradução de uma língua para outra. As pessoas que dizem que preferem uma linguagem mais clara, mas veja, quando perdemos essa linguagem poética, quando passamos a perder a finesse e o brilho das palavras utilizadas, bem, aí você acaba descendo a um nível do que é comum. Mas ainda que você não se importe com a questão poética, há muitas citações que são perfeitamente claras na King James. Muito bem. Temos um artigo aqui que foi escrito por Peter Millen. Ele é um clérigo da Igreja da Inglaterra. Ele é um escritor e também radialista. Esse artigo saiu em 5 de dezembro de 2021. Então não é antigo. Nesse artigo, ele lamenta o fato de que as Bíblias modernas rebaixaram a linguagem ao nível do mundano. E eu pensei que talvez fosse bastante útil ler algumas das coisas que ele disse, especialmente para aqueles que acham que precisam de uma linguagem mais clara. Porque muitas vezes a linguagem mais clara
na qual as versões modernas traduzem, chegam a ser quase blasfemas na maneira como colocam as coisas. Vamos ler o que ele tem a dizer. Vamos falar sobre a questão da dificuldade da língua da King James. Então vamos lá. A Bíblia King James. Recusem qualquer imitação. Peter Mullen. Eis um vislumbre da glória para você. E ele então cita a declaração que a igreja dele fez. Abençoado o Senhor, que faz com que todas as santas escrituras sejam escritas para o nosso aprendizado. Conceda-nos sabedoria para ouvi-la, lê-la, marcá-la, aprendê-la e digeri-la. Que pela paciência e conforto de sua santa palavra possamos abraçar e nos apegar da abençoada esperança da vida eterna que nos deu por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, essa é uma oração que eles utilizam em situações especiais. Ele então explica. Esta é a coleção para o segundo domingo do Advent Today, normalmente chamado de Domingo da Bíblia. Então foi isso que eles disseram naquele dia. Permitam-me celebrar a Bíblia essa manhã. Mas a Bíblia de verdade, a Bíblia que é King James de 1611. Cuidado com as alternativas, que são tão numerosas quanto a praga das moscas. Não existe tal coisa como a nobre verdade expressa em palavras ignóbeis, pois a escolha de palavras determina aquilo que está sendo dito. Portanto, deveríamos escolher o melhor. Esta é a opinião dele. E eu achei que seria interessante expor a opinião dele, ao invés de expor a minha ou a sua, no que se refere à escolha da língua. E ele então dá alguns exemplos. Tiras de pano não é substituto para envolto em faixas. Quando lemos Maria concebeu, pensamos em Maria e seu bebê, e não simplesmente Maria engravidou, como é dito nessas traduções modernas. Não se pode satisfatoriamente substituir as palavras por meio de um vidro obscurecido, pelo crasso lateralismo de reflexões enigmáticas de um espelho, ou então como o metal que soa e o sino que tine, por um gongo barulhento e um prato que retine. A King James foi planejada para ser lida em alta voz nas igrejas, enquanto que todas as outras versões modernas soam como se estivesse escrito por pessoas de ouvidos loucos e sem ritmo. Eu não sei se você concorda, Martin, mas, por hora, vamos deixar nossa opinião de lado. Mas vamos apenas dizer que a opinião dele é bastante interessante. A Bíblia verdadeira diz, o temor do Senhor é o início da sabedoria. Mas a nova versão inglesa diz, o primeiro passo para encontrar a sabedoria. Deus nos livre. E assim, se você for uma boa criancinha, eu vou te mostrar o segundo passo. Isso é infantilização. Olha, é verdade, será que vale a pena substituir essa linda frase, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, por o primeiro passo para encontrar a sabedoria? Às vezes, o pedantismo da Nova Bíblia de Jerusalém e sua pseudo-fascinação escolástica com tudo aquilo que é meramente estrangeiro e obscuro. Por falar nisso, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica. É simplesmente tola ao dizer, você, Jeová, me examine. Isso soa blasfemo? É assim que a gente se dirige a Deus? Mas, ocasionalmente, é estupidamente não poética e banal. Como, por exemplo, quando coloca a frase aclamem Yahvé no lugar da linda e transcendental frase façam música alegre para o Senhor. E em um exemplo de suprema idiotice, o significado torna-se impenetrável. A King James diz, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo habitará debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Eu direi do Senhor, etc, etc. Mas a nova Bíblia de Jerusalém degenera isso, dizendo com obscurantismo de um mau gosto o seguinte, se você vive no abrigo de Elion, que faz a sua casa na sombra do Shaddai, pode dizer a Yahvé, etc, etc. Que tradução horrorosa! A New English Bible não sabe a diferença entre um discurso poético e metafórico e um discurso literal e descritivo. É por isso que, no lugar de lobos em pele de cordeiros, ela coloca no lugar a pantonima
homem vestido de ovelha. Isso nos lembra, talvez, Ulisses fugindo do ciclope, ou aquela expressão pejorativa, o carneiro vestido de ovelha. A King James diz que os homens ceiam, mas a Revised Standard Version diz que um fariseu chamou Jesus para jantar. Ora, aonde? Na lanchonete ou na padaria? Da mesma maneira, a repreensão que o nosso Senhor fez ao discípulo na estrada de Emaús, ó tolos, tardios de coração, foi castrado para como vocês são duros? Sim, essa tradução ficou dura mesmo. Você consegue imaginar Jesus por um minuto no entardecer do dia da ressurreição usando essa linguagem? Há um charme discreto quando a King James diz: já Sara havia cessado o costume das mulheres. Essa linguagem é maravilhosa, ela parece atingir a intimidade das palavras. Assim como outro grande admirador da prosa bíblica, Dylan Thomas, disse: mas a nova Bíblia de Jerusalém, na era da educação sexual, diz confiantemente e sem rodeios, ela parou de menstruar mensalmente. Olha a diferença, Martin. Ela parou de menstruar mensalmente contra já Sara havia cessado o costume das mulheres. É uma descrição discreta e elegante. E a grande meretriz de Babilônia, na King James, parece ter perdido sua personalidade quando a nova Bíblia de Jerusalém se refere a ela apenas como a famosa prostituta. Ora, qual delas? Há tantas no mundo. Em um custoso pedantismo, a nova Bíblia de Jerusalém substitui a palavra pousada por espaço de convivência. Talvez porque imaginaram que os leitores sejam tão literais que pudessem imaginar que Lucas se referia a rosa e cruz. Um pedantismo semelhante retira da King James a frase agasalho de muitas cores para túnica decorada. As autoridades hipócritas e sórdidas da igreja continuam a implacavelmente suprimir a King James. Utilizam-na apenas em situações de coroação ou durante o funeral de uma figura de Estado como Winston Churchill. Como se ela fosse uma peça de museu e fôssemos todos turistas desengonçados. O local apropriado da King James é nos púlpitos de todas as igrejas, para ser lida, marcada, compreendida, digerida, semana vem, semana vai. Bem, esta é a opinião deste homem, Martin. Bem, por já ter lido a Bíblia em várias traduções diferentes, eu concordo com ele. Uma vez que se passa a apreciar o estilo literário, a poesia da Bíblia, surge uma beleza naquilo. É como diz naquele verso que falava sobre Sara. É tão elegante, que diferença do... Escuta aí, Jeová. Isso é tão blasfemo que eu nem consigo mais ler isso. Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É uma linda linguagem, não é? Sabe, eu acho que é um grande alívio saber que podemos ler a verdade completa na Palavra de Deus. Muito bem, Martin. Já dissemos bastante coisa a respeito deste assunto. É nisto que nós cremos, porque, em nossa opinião, é importante que a Bíblia não apenas reflita o caráter do nosso Deus, até mesmo na questão da linguagem, pois ela nos dá o senso de reverência, mas sua doutrina também é verdadeira. Ela não é contraditória. Assim podemos ter confiança de que estamos lendo aquilo que Deus realmente disse. Então, que Deus nos dê sabedoria ao estudarmos a Bíblia. Oremos. Querido Pai, esta questão da Tua Palavra tem sido uma guerra. Desde quando tornaste a Bíblia disponível para as pessoas em sua própria língua.
Os jesuítas chamavam a Bíblia King James de cobra venenosa e mal podiam esperar para pegá-la pela cauda e destruí-la. Bem, parece que eles têm sido bem-sucedidos. Quando lemos nas Bíblias, sejam em africâns, inglês ou qualquer outra língua, ou francês, ou espanhol, português, qualquer língua, Senhor, ajuda-nos a lermos aquilo que Tu realmente disseste. Abençoe o Teu povo enquanto ele estuda as Escrituras e assimile a sua verdade, e viva de acordo com ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém.